Olá! Hoje eu quero tratar de um tema que é muito controverso, que existe muita dificuldade de interpretação das pessoas. E eu tenho conversado muito com muitas pessoas a respeito disso. E talvez seja um tema que eu gasto muito tempo na minha vida. Alguns têm certeza a respeito disso, eu não tenho tanta certeza assim. Eu gosto de deixar minha mente aberta a todas as possibilidades. O tema é Deus. O que é Deus? Essa interpretação é uma interpretação única, porque existem mais de 10 mil religiões no mundo e cada uma tem uma interpretação única de Deus, cada uma tem sua própria escritura e a maneira de explicar Deus. Mas como que fica a explicação individual? E existe uma interpretação generalizada do que seria Deus, uma que todas elas concordem. Então eu cheguei à conclusão que todas elas concordam que Deus seria a origem das coisas. Deus seria a consciência que promove a origem de todas as coisas. Com exceção de talvez aí umas duas religiões, aí, eu diria o taoísmo e o budismo, todas as outras da sua própria forma. Existem também aquelas que interpretam como tendo mais de um Deus, são deuses, né? Mas todas elas vêm como uma fonte da realidade. Então, o que nós somos, a realidade que nós vivemos, foi criada por Deus. Outra interpretação muito boa é que está no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E é respondido consciência suprema, causa primária do todo o universo, de toda a realidade. Então, só por isso nós devemos acreditar. Só por isso Deus é real. Ou porque nós somos de uma igreja, ou porque o meu pai falou, ou porque um pastor ou um padre falou. Não. Eu acredito que Deus deve estar em dois polos no homem. Deve estar no raciocínio e deve estar no sentimento. Sem o raciocínio e o sentimento fica aquilo que nós chamamos de fé cega. É uma fé que é mal direcionada, como acontece com as pessoas que provocam atos de terrorismo baseados na fé. Mas cada um entende que Deus é uma coisa boa. Todas as religiões dizem isso. Então, em que eu devo me basear? Por que Deus é real? Por que Deus existe? Simples. A realidade manifesta e a complexidade da vida seria impossível sem haver uma inteligência por trás disso. Eu gosto de dar o exemplo, talvez seja o exemplo mais notório usado até hoje, é a questão da biologia. Se você pegar um embrião, um ovo fecundado, né, e ele começar a se reproduzir, e você separar depois de algumas reproduções, já está no número 8 ou já está no número 16, e você pegar uma célula separadamente e fizer uma análise, você vai descobrir que quimicamente, fisicamente, geneticamente, aquelas células são iguais. Então, o que causa a diferenciação celular? Os céticos poderão dizer a você que o que causa a diferenciação celular é a genética, é a ativação de genes. É claro, é verdade. Mas o que causa aquele gene ser ativado naquele momento, se antes você fez a análise da célula e você descobriu que elas eram iguais? Então, por que numa célula tal gene foi ativado e na outra outro gene foi ativado? Como isso é possível? Como isso é explicado? E então o processo da diferenciação celular. Outra questão também que afeta um pouco os darwinistas, e em breve eu vou falar a respeito do ateísmo e defender algumas coisas que eles dizem, mas acredito que existam pontos falhos tanto na espiritualidade e na explicação religiosa quanto no ateísmo. Mas vamos focar nesse momento nas falhas que as explicações materiais dão. A complexidade da vida e as distâncias entre as espécies.
Os darwinistas, aqueles que são voltados à evolução, dizem que existia uma única forma de vida bilhões de anos atrás. Dessa única forma de vida começou-se a se reproduzir no mundo inteiro, de uma única célula, depois da primeira molécula autorreplicante. E então fez-se toda a complexidade da vida. Demorou-se bilhões de anos para que isso acontecesse. E em condições especiais, a distância correta do Sol, aqueles elementos químicos específicos que eles tentam reproduzir em laboratório, mas até hoje nunca foi desenvolvida a primeira molécula autorreplicante, nem mesmo foi conseguido fazer vida em laboratório. Isso aí, o máximo que foi conseguido fazer foi reproduzir a vida já existente, não vida do nada. Então fica aquela dúvida de onde vem a causa primária da vida. Foi perguntado, inclusive, por um homem que eu admiro bastante, Richard Dawkins, o Papa dos ateus, como surgiu a primeira molécula autorreplicante, como surgiu a consciência. Ele disse que se ele soubesse explicar isso, ele já teria ganho o prêmio Nobel. E ele está certo, é uma pergunta bastante intrigante. Mas também dizer que isso surgiu ao acaso, eu não gosto dessa resposta. É um pouco importuna, é um pouco incômoda. Então, quando nós olhamos o salto das espécies, que ainda fica uma lacuna nos fósseis, e não existe explicação para isso, a explicação dos darwinistas é uma explicação de transcendência genética. Então, eu pego uma espécie, pego outra e entendo que talvez exista uma migração genética de uma espécie para outra, mas eu não tenho fósseis para provar isso. Existem sim fósseis de uma espécie e outra, mas existe uma lacuna entre eles. Não existe exatamente um fóssil que mostre a transmigração das espécies. E isso incomoda bastante os evolucionistas. Agora, já provada a existência de Deus, e sabemos que o próprio universo, a própria vida, não tem sentido sem uma fonte inteligente, vamos colocar também as questões dos materialistas, as questões dos ateus. Eu acho justo. Eles dizem que a vida surgiu por acaso, o universo surgiu do Big Bang. O Big Bang seria toda a matéria do universo concentrada num ponto de distância zero, tempo zero, e que ele simplesmente explodiu e chegou onde nós estamos hoje. Eu penso que o Big Bang é onde o conhecimento científico acaba, é até onde a gente consegue entender. Eu acredito e faz sentido a teoria do Big Bang. O que não faz sentido é algo surgir simplesmente do nada. Eu admiro bastante o cientista chamado Lawrence Krauss. Ele até escreveu um livro muito bom chamado O Universo Vindo do Nada, onde parece que se você cria um vácuo, a matéria começa a se desenvolver do nada. E então poderia se criar um universo inteiro a partir disso. É possível, principalmente quando você coloca todas as variáveis possíveis de até outros universos que poderiam se chocar com o nosso, criando outros, a teoria dos multiversos. Mas isso daí abrigaria a vida, abrigaria a consciência, ficaria uma lacuna também. Outra questão que eles colocam é, existindo um Deus, uma consciência suprema, por que exatamente ele iria criar? De onde haveria essa necessidade? Todos nós temos necessidades porque nós temos limitações físicas. Eu fico com sede, eu fico com fome, eu tenho vontade de descansar, as pessoas têm vontade de se reproduzir, ter relações sexuais. Mas Deus é uma consciência que não tem limites, não tem dimensões que o regem, ele não tem corpo, nada que impulsione a ele uma limitação que cause um desejo. Então, por que ele iria criar? Qual seria o objetivo?
Qualquer explicação dada de que ele estivesse solitário, ou ele criou por amor ou por compaixão, seria uma explicação humana ligada a sentimentos humanos, o que também é uma falha. Então nós não conseguimos entender Deus. O fato do homem não conseguir entender Deus não significa que ele não existe. Eu acho que isso é muito importante. E qual a maneira então do homem tocar em Deus? Uma vez que a nossa consciência não pode fazer isso. O brilhante filósofo chamado Humberto Roden, que eu admiro muito, foi um dos homens mais brilhantes que o Brasil já produziu, ele disse que o limitado que é a nossa consciência jamais vai conseguir abranger o ilimitado que é a consciência de Deus. Então, como nós fazemos? Ele dá o exemplo de uma casa. É impossível você pegar o sol e colocar aí dentro da casa. Mas você pode abrir as janelas da casa e deixar que a luz do sol entre. Então é assim que nós devemos fazer. Quando o homem abre sua consciência e abre seu coração para deixar que a presença de Deus entre nele, então ele sabe de Deus dentro de si, mesmo que as palavras dele não consigam explicar. Existe um ponderamento, existe um equilíbrio nisso. A esses homens, ao longo do tempo, cada um deu um nome diferente. Santos, iluminados, avatares, anjos. Cada um pode definir de uma maneira diferente. E cada cultura coloca de uma forma diferente. Mas o meu ponto de vista é que quando nós colocamos a mente em Deus, o coração em Deus, isso ainda permanece um mistério. O que não é um mistério é a nossa própria existência, a nossa própria complexidade, que é muito difícil de ser explicada sem ter uma inteligência superior, sem ter uma fonte inteligente para criar tudo isso. Eu espero ter deixado tudo bem explicado, dentro do meu ponto de vista. Namastê!